Olá, meus queridos, eu sou Júnia Lemos do canal História com Júnia Lemos e hoje nós vamos conversar sobre Roma Antiga, mais especificamente sobre o período da República, um dos períodos mais longos da história romana, que vai de 509 a.C. a 27 a.C. Mas antes de eu falar desse período, vamos tentar entender a palavra latina res publica. Res pública significa coisa pública. Nós vamos ver que a partir de agora, Roma vai ter que ter uma preocupação maior com a sua população. Por quê? Nós vamos estar vivendo um período das grandes expansões e com isso, com grandes expansões, a população romana ela triplica, né? Então, nós vamos ver aí que o Estado vai ter que preocupar com as coisas públicas. Né? Nós vamos ter um número muito maior de escravos, um número muito maior de plebeus, né? A população, igual eu falei, aumenta muito e para isso eu preciso de leis para controlar essa massa, esse povo. Mas antes da gente conversar sobre república em si, eu quero conversar com vocês vamos entender quando é que a república ela começa, né? Nós vamos ver aí que a república vai começar através de um golpe de estado dado pelo Senado. Vocês lembram quem compunha o Senado? O Senado era composto pelos patrícios, não é isso? Quem são os patrícios? A camada mais alta da população romana, não é isso? Um Senado era composto por 300 patrícios, né? 300 representantes e a maioria dos patrícios era de cultura latina. E nós vamos ter um problema. Por que eu estou frisando essa questão da cultura latina? O último rei do período aí da monarquia romana, né, nós vamos ver aí que ele era etrusco, de uma outra cultura. E ele estava tentando impor sua cultura sobre Roma. Além de tudo, ele não obedecia o Senado. Não sei se vocês lembram, mas eu expliquei para vocês na aula passada que o Senado tinha poder de frear o poder do rei, não é isso? E vetava ou aprovava as leis que o rei tomava. O que está acontecendo aqui nesse momento? O último rei a subir o poder, que eu falei para vocês, né, que é etrusco, o Tarquínio, né, Tarquínio o Soberbo, ele está passando por cima de todas as decisões tomadas pelo Senado. Ele não obedece ao Senado, ele não se coloca no lugar que ele deveria estar. Né? Ele sempre se colocava em posição superior. E a gota d'água dessa confusão toda vai ser quando o filho de Tarquínio estuprar a filha de um patrício, a Lucrécia, né? E aí Lucrécia se veste de preto, ajoelha aos pés do pai, né? Pede justiça e enfia uma adaga no coração. É assim que algumas pessoas falam que acontece, né? A morte, o suicídio de Lucrécia devido a essa situação. E a partir daí, o que nós vamos ver? O Senado vai aproveitar e vai colocar Tarquínio para correr, né? Nós temos o golpe de Estado aí. Ele é expulso e exilado, ele e a família dele, que são expulsos de Roma. E aí começa essa fase que nós estamos estudando agora, que eu falei para vocês, que é a fase da República. Lembram que eu falei que Roma está crescendo muito? Por quê? Roma está no processo de expansão. Pegou já norte da África, pegou sul da França, né? Quem está no sul da França? Os gauleuses, aqueles que vocês vão ver aí no desenho do Asterix e do Obelix, tá? Pegou Grécia, pegou Egito, pegou Ásia. Então, Roma é uma verdadeira potência. E aumentou o trabalho escravo? Claro que vai aumentar o trabalho escravo, né? Porque devido a essas invasões nós temos guerras e com isso aumenta o número de escravos da população. Nós vamos ver isso na aula que vem também, essa expansão toda, tá? Quem vai governar Roma nesse período chamado de Senado? Nós vamos ver que Roma vai ser governada por cônsules. 2 cônsules, escolhidos por quem? Pelos patrícios. Esses cônsules, eles tinham um mandato anual, tá? Então eles governavam durante 1 ano. E aí tinha a escolha de outro cônsul. O que vai acontecer? Antes de eu prosseguir, lembre, quem é que escolhe esse cônsul? Já falei para vocês, o Senado, que é composto por 300 pessoas, tá?
O Senado era a instituição mais poderosa da época. Sem ser o Senado, nós vamos ter também as Assembleias das Centúrias. O que são as Assembleias das Centúrias? Pensem, centuriões. Centuriões são militares, não é isso? Então, a Assembleia das Centúrias era uma assembleia que reunia-se no Campo de Marte. O que é no Campo de Marte? Fora da cidade romana. Por quê? Porque existiam pessoas armadas, os centuriões, tá? E dentro de Roma não se podia andar armado. Então esse povo se reunia fora, afastado, tá? E nós vamos ver aí que havia nessas Assembleia de Centúria, essa Assembleia de Centúria, ela era uma herança grega, tá bom? Lembra da Acrópole, da Ágora, né, onde o pessoal se reunia em campo aberto para discutir política e tudo mais. Então ela tem uma lembrança disso aí. Essa Assembleia das Centúrias, ela era composta por 193 centúrias, 20 primeiras formadas por patrícios. E os plebeus, eles tinham direito de participação, mas era puramente formal. O plebeu, ele não opinava, não decidia nada. Por isso, o plebeu vai arrumar confusão. Antes de Cristo, nós vamos ter uma crise entre plebeus e patrícios. Os plebeus vão botar para quebrar. Eles vão tentar mostrar para os patrícios que os patrícios dependem deles, eles precisam deles. Como? Eles vão simplesmente cruzar os braços e falar que não vão defender mais a cidade romana. Grande parte dos plebeus eram militares. Se eles não fossem para a defesa, Roma estaria sozinha. Outra coisa, eles abandonam a cidade e vão lá para o Campo de Marte, parte para lá e deixa a cidade lá. Então, os patrícios começam a perceber que não dá para viver sem os plebeus e eles vão negociar aí com os plebeus para que os plebeus possam ter direito aí a alguma representatividade pública. Com isso surge a tribuna da plebe, né, no qual nós vamos ver aí que eles vão dialogar com as assembleias, que nós já vimos aí, e surge a famosa Lei das 12 Tábuas. O que são essas leis das 12 tábuas? Eram leis que eram escritas não, né, mas esculpidas em madeira, e ela era fixada na porta de órgãos públicos na época. E essas leis, elas vão ditar como que um cidadão romano deveria ou não se portar perante a lei. Então, ela aí, nós começamos a ver aí a noção do direito, né? Quem estuda direito vai estudar isso aí, né? As 12 tábuas. Nós vamos começar a ver aí que pro plebeu é muito interessante isso, porque antes as leis ficavam presas na mão dos patrícios. Agora os plebeus também têm acesso a essas leis. Por serem escritas e não orais, essas leis vão beneficiar bastante a questão dos plebeus e vai tirar aquilo que eu falei dos patrícios, o controle sobre as leis, e permite ao cidadão apelar às decisões da justiça e apresentar um defensor. Vamos ver aí rapidamente o que falavam algumas dessas 12 tábuas. Se uma pessoa for chamada a juízo, ela deve comparecer. O que mais? Se alguém for pego furtando à noite, ele é morto. Se for pego furtando de dia, ele vai para a chibata, né? Direito de venda dos filhos. Um pai tem o direito de vender seu filho. Se ele tiver em dívida, nós vamos ver que nesse período vai ser muito comum, ele pode vender seu filho para quitar essa dívida. Outra coisa, o direito da vida e da morte do filho. Se o pai ele tem um filho e ele acha que esse filho ele tem algum problema físico que pode comprometê-lo e não ser útil para ele no futuro, o pai tem direito de tirar a vida desse filho. Nessa época, não era permitido o casamento entre plebeu e patrício. Só que nós vamos ver que a partir de 445 a.C. isso vai ser mudado, né? Vai ser revogado através da lei da Canuleia. Tá? Aí essa lei vai permitir a união entre patrício e plebeu. Então, não sei se vocês perceberam, mas nós estudamos o quê? A estrutura política e as leis das 12 tábuas romanas. Mais para frente, né, na próxima aula, eu volto falando sobre as expansões e
mais coisas, né? Falando mais coisas sobre o Império Romano, ok? E aí a gente finaliza a nossa pequena aula de hoje. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de compartilhar o vídeo, que é importante para o canal crescer, ok?